Ergue, o 10º planeta, parte 15. Roger Feraldi. Obrigado, senhor, pela acolhida. O outro não deu a perceber que entendera o sarcasmo, embora feito de modo delicado. Sem um gesto de despedida, deu as costas para Nofru, encerrando a breve entrevista. Durante vários meses, Nofru foi um estudante assíduo às aulas ministradas pelos sacerdotes do templo. Quando o sumo sacerdote Abacabi fez a avaliação dos novos pretendentes à iniciação, teve que aceitar o jovem Niofto como o mais aplicado estudante que já passara pelo templo da grande serpente. Foi obrigado, conforme mandava a lei, a adotá-lo como seu discípulo principal. Foi um dia de júbilo para Nofru, acrescido pelo fato de poder privar com os sacerdotes do templo em plena comunhão, em especial com a sacerdotisa Ainara, que só avistara 3 vezes. Assim mesmo de longe. A moça não saía de sua cabeça durante os longos dias de aprendizado, a ponto de quase atrapalhar seus estudos e práticas. À noite seus sonhos eram povoados pela presença de Ainara, a princípio em devaneios bastante inocentes, progredindo para momentos de amor, tão nítidos que sempre acordava molhado de suor e aflição. Não sabia Nofru que o mesmo acontecia com ela, que não podia entender a causa de tais sonhos, que lhe traziam um misto de alegria e saudade indefinida. O primeiro encontro entre os dois sonhadores foi cercado por indagações mudas, surpresas, curiosidades e uma intensa simpatia, que com velocidade surpreendente se transformou em amizade afetuosa. Cordon, ministro conselheiro do rei Ravana, ladeado por 2 sacerdotes, esperava impaciente o mago Oduarpa, deambulando de um lado para o outro. A espera foi breve, pois logo, com um ar de preocupação no semblante carregado, aquele que comandava todas as confrarias negras do reino adentrou o elegante salão. Sem sequer saudar seus visitantes inesperados, foi direto ao assunto, dirigindo-se a Cordon: já não avisei para vir somente aqui em último caso? Oduarpa esquadrinhou as fisionomias tensas dos 2 sacerdotes. O ministro conselheiro ignorou a incivilidade do mago, e sentando-se, convidou os outros 2 a fazer o mesmo. Vim porque hoje era o último caso, respondeu sem se alterar, usando as mesmas palavras que Oduarpa empregara. Não entendo. É muito simples. Se me encontro aqui, aliás a contragosto, é porque algo muito sério está acontecendo, disse, acompanhado por um movimento de cabeça dos 2 sacerdotes, em aprovação muda. O que pode estar acontecendo de tão grave, a ponto de estragar-lhes tudo quanto temos planejado? Ora, Oduarpa, não sou nenhum idiota inexperiente, para me impressionar à toa. O mago ficou por breves instantes observando a fisionomia de Cordon. Depois, aparentemente mais calmo, indagou: então é realmente sério? Muito sério. Não percamos mais tempo. Vamos aos fatos. O rei já é conhecedor do que está acontecendo nos templos dos Irmãos das Sombras e... Isso já era de se esperar, interrompeu Oduarpa. Ainda não terminei, continuou Cordon, irritado com a interrupção. E o que é muito pior, temos sacerdotes infiltrados nos templos das sombras, sendo eu o maior culpado dessa invasão. Culpado? Como és culpado? Acreditava que o rei, fraco como é, não fosse tomar nenhuma decisão a respeito dessa infeliz sugestão. Como tinha que dizer qualquer coisa a respeito, pois afinal sou conselheiro de Ravana, fiz essa bobagem, de que me arrependo amargamente. Tinha que vir, por esse motivo, até tua presença. Não poderias mandar um mensageiro? Perguntou o mago, não parecendo impressionado com as notícias dadas por Cordon. Muito perigoso. Diz, hoje em dia em quem podemos confiar? Não poderias ter enviado algum desses 2? Perguntou, olhando com visível desprezo os 2 sacerdotes, que calados continuaram. Eles são do templo da grande serpente e seus passos poderiam estar vigiados. Continuo sem entender. Se vieram até aqui e estão sendo vigiados, não faz o menor sentido. Como saíram do templo comigo, homem de plena confiança do rei, isso não causará a menor suspeita. Depois, se os trouxe, é porque sabem de coisas importantes. Isso mesmo, grande mago, atalhou um dos sacerdotes. Em todos os templos das sombras existem sacerdotes de confiança do rei e do sumo sacerdote Abacabi.
sem estardalhaço já foram efetuadas inúmeras prisões. Todos os templos das sombras, sem exceção, estão sob suspeita ou controlados pelos sacerdotes de Abacabe. Não se pode dar mais um passo, sem que esse sacerdote tome conhecimento. Ainda há mais. 3 templos da região sul de Lanka estão em poder dos sacerdotes de Abacabe, mas continuam funcionando como se fossem templos das sombras, e o que é pior, relacionam-se com nossos templos. Trocando informações, terminou seu relato o sacerdote que acompanhava Cordon. Por que não me comunicaram antes? Será que és tão mal pago pelos serviços prestados? Oduarpa estava zangado, rilhando os dentes, furioso, encarando ora Cordon, ora os 2 sacerdotes, que mudos de espanto ou de medo, encolheram-se em seus assentos. Só hoje tomei conhecimento desses fatos, e assim que soube me apressei em procurar-te, disse Cordon, humilde, o que não satisfez o mago, que continuou agastado. Que providências efetivas tomaste? Nenhuma, queria ouvir primeiro tua opinião. Minha opinião. Minha opinião. É só isso que sabes me dizer. É lógico, Oduarpa, afinal és tu quem dá as ordens, disse Cordon de forma elogiosa, tentando abrandar um pouco a irritação do mago. Esse sacerdote, Abacabe, é quem comanda todas as operações e tudo o que acontece nos templos? Exatamente. Sabes por acaso qual o seu ponto vulnerável? Todos nós somos vulneráveis. Bela resposta. Como se eu não soubesse. E Oduarpa voltou a ficar irritado. Quero saber se conheces alguma fraqueza, alguma falha em seu caráter. Preciso saber onde atacar. O sumo sacerdote é um homem íntegro, até onde se sabe, um homem inatacável. Deve haver uma brecha qualquer, é impossível que esse sacerdote não tenha nenhuma. Já que não se pode corrompê-lo, pois ele não possui qualquer ponto fraco, quem sabe podemos atingi-lo por intermédio de sua filha, a sacerdotisa Inara. Às vezes, és de uma inteligência brilhante, disse Oduarpa, um brilho sinistro nos olhos malévolos. As dinastias divinas. O rei Ravana recebeu seu grande conselheiro e foi logo perguntando pelas últimas notícias, que o preocupavam bastante. Então, Cordon, que tens para me dizer sobre os templos das sombras? Posso dizer-vos, Majestade, que estamos fazendo grandes progressos nessa área. Já conseguimos fechar alguns templos. Tudo isso é muito vago. Quero detalhes precisos da operação, e Ravana dardejou no seu conselheiro um olhar de insatisfação. Mas Majestade, estamos trabalhando com afinco. Informações exatas, Cordon. Quero nomes dos sacerdotes negros, nomes dos templos com suas localizações, enfim minúcias de tudo quanto está acontecendo ou aconteceu. O rei, agora, estava bastante irritado, senhor. Para ser bastante realista, posso adiantar que apenas 2 templos foram fechados, na periferia da cidade. Segundo o sumo sacerdote Abacabe, eram de pouca importância. Temos encontrado grande resistência, tanto dos sacerdotes negros quanto do povo em geral. Parece que possuem um líder atuante. Sabes pelo menos quem é esse condutor? Dizem, meu senhor, mas não posso provar, que é o conhecido mago Oduarpa, respondeu Cordon, reticente. Oduarpa, disse baixinho. Mas, diz-me, não se encontrava esse homem nas Terras Roxas? Parece que voltou, senhor. Consta que tem um palácio aqui em Lanka. Consta, parece. O rei estava furioso, e quando se dirigiu ao seu conselheiro, foi para mandar que viesse à sua presença o sumo sacerdote. Imediatamente, meu senhor. Foi a única coisa que Cordon encontrou para dizer, saindo quase a correr da presença do seu soberano. O que estava na realidade acontecendo em Cordon, que estava na conspiração, procurava ocultar, era o aumento do poder de Oduarpa sobre o povo e grande número de sacerdotes. Era inútil querer devassar templos suspeitos. Até nesse terreno a força do mago negro se fazia sentir, pois começava a agir abertamente, mostrando a quem quisesse ver todo o seu prestígio e autoridade. A reunião em Colope começou presidida por Elion, quando o último voluntário chegou. Os grandes espíritos solares haviam feito a primeira convocação, e aqueles que se apresentaram foram selecionados para comparecer ao planeta localizado ao centro da galáxia.
Todos estão cientes, começou William, da importância da tarefa a nós confiada pelo grande ser. Ninguém ignora que em épocas pretéritas, houve fatos que infelizmente fugiram totalmente ao controle dos Dingemres, como acidentes cósmicos, explosões solares que destruíram o que havia sido realizado, que levaram a humanidade desse período do planeta Terra novamente ao estado de barbárie. Agora, depois da destruição completa daquela civilização, começa a espécie humana novamente a se organizar, mas sozinhos não conseguirão atingir o patamar proposto pelo planejamento sideral. Esses acontecimentos já são conhecidos por nós, e penso que falho por todos aqui, disse Zaratustra, correndo os olhos pela seleta assistência. Assim é melhor, continuou William. Cada um deverá inicialmente adensar suas vibrações, criando um corpo compatível com as compactas frequências terrenas. Depois, seguirão em suas naves para cada região do planeta Terra já determinada. Nesse momento chegou Zukov, que, pedindo desculpas a todos pela intromissão, dirigiu-se a Leon. Mestre, queria merecer a graça de poder acompanhar esses excelsos seres no trabalho pioneiro dedicado à evolução durante todo o transcorrer da narrativa. Usamos o termo dirigentes planetários, para não causar confusão em assuntos tão difíceis. Porém, agora, a fim de dirimir dúvidas, iremos demonstrar, de acordo com a sabedoria oculta, quem foram realmente esses excelsos seres, e o trabalho que realizaram no nosso esquema de evolução. Procedentes de esquemas evolutivos muito além de nossos 7 esquemas, os chamados filhos da mente de Brahma não foram engendrados, procriados, mas criados de modo realmente imaculado pelo poder de Kriyaskti, um poder de criação mental que sai da vontade e da luz da vida eterna, os chamados senhores da vontade e do yoga, a semente santa dos futuros salvadores da humanidade. Todos procriados pela mente divina. Receberam diversos nomes, que foram citados na sabedoria oculta, tais como dirigentes planetários, engenheiros e arquitetos siderais, mestres galácticos, Dianchuans, para se citar alguns e ficar definitivamente esclarecido quem foram esses excelsos seres, denominados ainda de inteligências extraterrestres. Foram eles os responsáveis por nossa evolução e permanência no planeta Terra. O certo, porém, é que todos esses amados filhos da mente divina continuam a nos assistir e nos orientar para o caminho da luz da humanidade terrestre. Antes de dar minha permissão, quero que saibas, bem como todos aqui presentes, que ao começar essa missão ficarão prisioneiros do tempo terrestre, até sua mudança da 5ª para a 6ª sub-raça da 5ª raça raiz, quando então todos poderão retomar aos seus planetas de origem. Zukov ajoelhou-se aos pés de seu mestre, que o abençoou, dizendo: de agora em diante passarás a usar o nome Shua Ypsilanumteva, que significa o ser existente por si próprio. Obrigado, mestre. Espero corresponder à vossa confiança. Não esqueçam, continuou Elilion, que todos serão considerados pelos terrestres como deuses, e passarão a ser chamados pela história de dinastias divinas. Será muito difícil fazer os homens entenderem que não são deuses, porém esse é um mal necessário, para avançar na evolução dos seres terrenos. Mas lembrem-se, o ideal será que a ajuda seja de forma indireta. Somente quando não for possível deverão interferir diretamente nos destinos da raça humana. É necessário que os seres terrestres pensem que são livres, que não são monitorados por nós. Acabou a direção do esquema planetário terrestre, que estava acumulada pelo Senhor de Vênus. No momento o excelso Senhor Maitreya assume essa posição, preparando a descida aos planos inferiores do adepto Sananda, que futuramente será conhecido como Mestre Yoshua, Jesus, e ocupará no futuro distante a posição de Machuan, dirigente da Confraria Branca e do planeta Terra. Isso significa que este adepto desde já vem adensando seus veículos e preparando-se para essa magna missão, já estando magneticamente unido ao Senhor Maitreya? Perguntou Zaratustra. Perfeitamente, meu irmão, é isso que está acontecendo. Mas vamos recordar, que Tzalcoatl, Viracocha e Bacalvotan, da constelação das Pleiades, irão para a região sul do planeta azul. Antúlio, Nayarana e Paesuma de Sirius irão para a Atlântida. Rama, dessa mesma constelação, irá para o Vale do Indo. Numa, da constelação do Cocheiro, Capela, irá para Mu.
para esse mesmo continente irá Ramúmoro de Vênus, antes de se dirigir definitivamente para Tontinsuio. Zaratustra, Oanes, Mequisedeque, da constelação de Orion, para a região do Mediterrâneo, Elbit, também de Orion, para a região do Rio Nilo. Kartitikia e nosso Shua Ypsilon oriundos do extinto planeta Erg, irão para a Etiópia. Paessuman depois da Atlântida irá para o Baratzil, para Paititi, sendo responsável por essa terra. Por último, Saur, Skyus e Milareipa, da constelação da Ursa Maior, irão para a região norte do continente americano, que abrigará no futuro povos migrantes da raça vermelha. A excelsa reunião terminou, e as naves se movimentaram nos céus de Colope. Estavam definitivamente traçados os destinos do planeta azul. Até os dias de hoje esses excelsos seres ainda são cultuados por alguns como deuses, por outros como extraterrestres, que nos ensinaram vários conhecimentos científicos.